Bom dia, Diana, tudo bem? tudo Bom bem? dia. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Vamos aguardar uns minutinhos só, tá bom? Acho que umas 10h05 a gente pode iniciar, ok? Tudo bem.
Bom dia. Vamos dar início à nossa sessão de esclarecimentos sobre o Prêmio Dona Jo Clemente, o Legado do Saber. Meu nome é Edward. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um oriental com 52 anos, meu cabelo é preto grisalho, eu uso óculos e estou trajando uma camisa cinza. É um prazer enorme participar dessa sessão de esclarecimentos. Repito, meu nome é Edward Young, sou o gerente do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Jô Clemente. Nós temos aqui uma pequena apresentação, na qual eu vou fazer uso para a gente fazer uma breve apresentação sobre o Instituto Jô Clemente. Bom, o Instituto Jô Clemente é uma organização da sociedade civil que já está há 64 anos atuando em prol das pessoas com deficiência intelectual, autismo e doenças raras. Toda a nossa atuação está alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E o nosso principal trabalho aqui, o nosso propósito é promover saúde e bem-estar, né, e o desenvolvimento das pessoas para garantir que elas tenham uma inclusão plena na sociedade. Nós temos 4 linhas de atuação, né? Eu vou começar pela última pequenininha, que é a área onde eu atuo, que é de ciência e inovação, né? Ela está menorzinha ali, mas ela não menos importante. O nosso principal objetivo com a ciência e inovação é olhar para frente, preparar a instituição e preparar toda a sociedade para que receba novas soluções, né? Então, por isso é importante que nós façamos investimentos na área de pesquisa, na área de inovação, atuando principalmente em pesquisa aplicada, né? Motivo pelo qual nós estamos liderando todo o processo relacionado a esse prêmio, né, que visa reconhecer iniciativas de pesquisa que já alcançaram um nível de maturidade, ou seja, já tem protótipos, esses protótipos já foram testados num ambiente de laboratório ou num ambiente relevante como é uma realidade escolar, né, no caso do objeto desse prêmio. Não menos importantes também temos uma área que promove a defesa e garantias de direitos, né? Então, principalmente olhando para as políticas públicas brasileiras, né? Acompanhando o cenário internacional e garantindo que a política pública ela avance numa agenda positiva para que as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, as pessoas com doença rara, elas estejam em condições de equidade para viver bem, ter uma boa vida na sociedade. Em seguida, nós temos um trabalho importante na prevenção e promoção da saúde, porque acreditamos que se todas as pessoas têm condições de receber um diagnóstico precoce, né, das suas condições, elas têm um acesso precoce, o quanto antes, a linhas de cuidados, né, sejam terapias, sejam medicamentos, né, então é garantir que isso esteja disponível, não só estando disponível, mas como o JC também atua diretamente, sendo por meio do laboratório de diagnóstico, né? Fazemos o teste do pezinho, fazemos o diagnóstico de deficiência intelectual, de autismo, né? Mas também temos a linha de cuidado, então temos um ambulatório de atendimento às pessoas que são diagnosticadas e também temos todas as terapias que vão até o final da vida, né? O final da vida, eu digo, garantir que elas sejam longevas, então todos os adultos também têm um acompanhamento aqui. Por fim, o eixo que é o objeto do nosso prêmio é o eixo da inclusão social, né? Então, lá fazemos a inclusão profissional, auxiliamos essas pessoas a partir dos 14, 15 anos a se prepararem e a ingressar no mercado de trabalho, sendo inclusive o Instituto Jô Clemente uma das instituições que mais
faz a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e com autismo. E chegamos finalmente ao objeto nosso aqui, que é a inclusão educacional, né? Então, dentro da inclusão educacional, nós fazemos o atendimento educacional especializado, mas também promovemos, junto com a área de ciência e inovação, um olhar para as escolas regulares, né? De que maneira nós podemos promover ações, fornecer tecnologia, prover métodos, né, prover formação para que os professores tenham condições de atuar de uma forma bastante tranquila, bastante equipada, instrumentalizada na sala comum e também no atendimento educacional especializado, viabilizando condições para que haja uma inclusão plena na educação. E, por fim, no meu último slide, eu gostaria de dar apenas um pouco mais de enfoque ao Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, né? Então, no ano de 2024, nós realizamos 24 pesquisas, né? Sendo que algumas dessas pesquisas, metade delas continuam ao longo de 2025, né? Temos, inclusive, ingresso aí de novas chamadas de pesquisa, oriundas de chamadas de pesquisa com a FAPESP, por exemplo, né? Que recentemente foram admitidos 7 projetos de pesquisa, grande parte na área de diagnóstico, né? Mas também na parte de educação. Infelizmente, educação, nós não tivemos projetos admitidos, mas já vimos que neste prêmio a gente tem uma oportunidade aí de voltar a incentivar a área educacional a realizar pesquisa, né, a produzir tecnologia, produzir métodos, né? Então, é neste momento que nós estamos, né? Eu estou aqui com a minha equipe, né? Então, nós temos a equipe da área de comunicação, que fez todo o trabalho para que a gente chegasse numa ampla divulgação e essas informações chegassem a todos vocês, né? Também estou aqui com o meu time de Ciência e Inovação, Danilo e Gustavo. Danilo vai estar pilotando a área de chat, então todos que tiverem dúvidas poderão postar as suas dúvidas, os seus questionamentos no chat. E o Gustavo, o coordenador do CEP, ele vai ser o nosso moderador, vai estar entrando, fazendo uma apresentação mais detalhada sobre o nosso edital, esclarecendo todas as dúvidas. Também estamos com a nossa parceira Ana Guimarães aqui, que é da Bússola Social, que é a ferramenta que nós escolhemos para estar mediando o processo de receber as propostas, né, facilitar o processo de análise das propostas e assim a gente fazer uma boa seleção. Esperamos com isso ter um prêmio que prestigie toda a sociedade que tem envidado esforços para que a inclusão educacional ela ocorra da melhor forma possível e também poder continuar investindo nesses projetos para que eles possam alcançar mais e mais pessoas, né? Com isso, eu encerro a minha fala inicial e passo a palavra para o Gustavo. Que todos tenham uma boa sessão e sejam muito bem-vindos e que todos tenham uma boa sorte, né? Tenham sucesso com o prêmio. Muito obrigado, Edward. Gostaria de começar agradecendo a participação de todos. Vou me apresentar, fazer minha autodescrição. Eu sou Gustavo, tenho 33 anos de idade, tenho os cabelos castanho escuros, sou branco, tenho barba, estou usando uma camiseta bege, estou aqui hoje apresentando o Prêmio Dona Jo Clemente, o Legado do Saber. Bom, então, o que é o prêmio, né? É uma chamada pública para apoiar financeiramente o desenvolvimento dessas tecnologias voltadas à educação inclusiva para as pessoas com transtorno do espectro autista. E o prêmio, ele nasce como um propósito muito claro de transformar o conhecimento científico em um impacto social real,
né, com objetivos principais de estimular a pesquisa aplicada em educação inclusiva e as tecnologias assistivas, apoiar também o desenvolvimento de produtos inovadores, né, pronto para chegar nas escolas, criar uma ponte clara entre a ciência, a tecnologia e as práticas pedagógicas e, mais do que nunca, valorizar os grupos de pesquisa e os pesquisadores que atuam na área da deficiência intelectual e do transtorno do espectro autista, do TEA, certo? Bom, nós buscamos também projetos cuja a inovação e o impacto esperado eles têm um propósito com a diferença na vida de quem precisa. E para isso, nós adotamos uma determinação clara, que é a utilização do nível de maturidade tecnológica, cujos projetos que serão submetidos por vocês, pesquisadores, eles devem estar entre 7 e 9, né? Ou seja, projetos que estejam prontos para aplicação no mercado, certo? Esses projetos, então, ele tem objetivo apoiar soluções testadas, validadas e prontas para implementação real, e também um incentivo a essas tecnologias acessíveis, que sejam escaláveis, reprodutíveis e sustentáveis, e que tenham uma comunicação clara entre a pesquisa científica e essas práticas educacionais, cujo objetivo é transformar, então, essas ideias inovadoras em soluções aplicáveis, tá? Como passo seguinte, eu vou explicar um pouquinho sobre quem que pode participar. Nosso critério de elegibilidade tem o objetivo de atrair talentos diversos, né, mas que tenham maturidade científica e foco em aplicação prática. Então, para isso, nós estamos abrindo a chamada para que pesquisadores doutores vinculados a instituições de pesquisa ou de ensino superior que sejam sediadas no Brasil possam submeter as suas propostas, e também empreendedores com a trajetória comprovada em pesquisa e inovação na área, certo? Não serão elegíveis para esse edital estudantes, pós-doutorandos e colaboradores que não têm um vínculo empregatício permanente em instituições sede de pesquisa para o desenvolvimento do projeto de pesquisa, na sua etapa final. Bom, como linhas temáticas, é importante, então, a gente mencionar que essas propostas elas devem estar alinhadas, pelo menos, a uma dessas 4 linhas temáticas do edital, que são estas: o desenvolvimento de produtos tecnológicos e assistivos e inovadores voltados ao suporte e aprendizagem e à inclusão de estudantes com deficiência intelectual e TEA, plataformas educacionais com recursos de acessibilidade adaptados às pessoas com deficiência intelectual e TEA, metodologias práticas inclusivas e inovadoras com foco na qualificação do processo de ensino-aprendizagem às pessoas com deficiência intelectual e TEA, e nos sistemas de comunicação alternativa e aumentativa que favoreçam a interação social e a participação escolar de estudantes com deficiência intelectual e TEA. Como apoio financeiro desta chamada, o edital ele busca um incentivo concreto e um incentivo direto em vista à aplicação do projeto, sendo que nesta chamada nós apoiaremos até 3 projetos com um orçamento total de 500 mil, sendo que estes 500 mil, eles serão distribuídos até 150 mil reais por projeto selecionado, um recurso que é direcionado para o financiamento e o desenvolvimento dos produtos que foram por vocês submetidos nesta chamada, até o lançamento deste produto. E 50 mil reais serão divididos entre os pesquisadores vencedores, tá? Como um prêmio de reconhecimento, sendo que dentro dos projetos selecionados, os 3 projetos selecionados, haverão o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, sendo então que o primeiro lugar receberá 25 mil reais, o segundo lugar 15 mil reais e subsequentemente o último 10 mil reais. A duração desses projetos que serão submetidos por vocês, elas deverão ser executadas no prazo de até
12 meses, impreterivelmente, para início e finalização. E sobre a questão de propriedade intelectual deste projeto, o IJC ele participará, então, proporcionalmente na titularidade dessa propriedade intelectual gerada nos projetos selecionados, sendo que ela também será investida pelo IJC em relação ao montante final ou total sobre a aplicação do desenvolvimento do produto proposto nesse projeto. Bom, como explicação final sobre como vão acontecer a avaliação dos projetos, elas serão em 3 fases. A primeira fase, conhecida por vocês na leitura do edital que foi lançado no dia 15, uma fase 1, que é uma pré-proposta, onde a gente vai avaliar o mérito, a inovação e a viabilidade dos projetos, respondida pelas 6 perguntas que estão dispostas no edital, no seu formato completo. A segunda fase, que vai acontecer numa proposta completa, onde contém objetivos, metodologia, cronograma, equipe, impacto, riscos do projeto e produtos finais esperados, e, por fim, uma entrevista com um painel técnico, onde haverão especialistas na área que farão a arguição do projeto para que ele, então, seja aprovado ou não nesta chamada. Bom, como que se inscrever? Nós temos aqui a parceira, a Ana Guimarães, da plataforma Bússola. A plataforma Bússola vai ser o local onde estes projetos de pesquisa eles deverão obrigatoriamente ser inscritos, então por meio eletrônico, através então dessa inscrição online. Vocês podem verificar que aqui a gente tem um QR Code que redireciona vocês diretamente para a plataforma da Bússola. A Ana, logo em sequência, fará uma breve explicação sobre como é o sistema, e a gente vai colocar aqui no chat também o link redirecionando para o local do site onde deverá ser feita a inscrição. Bom, como cronograma que nós temos, nós já tivemos 2 etapas cumpridas, né, que foi o primeiro pré-lançamento do edital, ocorrido no dia 19 de agosto. A gente teve a primeira fase, que foi a abertura das inscrições, no dia 15 de outubro. Hoje nós estamos realizando, então, esse workshop online, que ficará gravado e disponível no canal do YouTube do Instituto Jô Clemente. Logo em seguida, nós teremos a fase 1, que é o envio de pré-propostas, até o dia 3 de novembro, às 15 horas, é o encerramento do portal para envio das propostas. Fase 2, o início das propostas, o início do envio das propostas completas, até o dia 15 de dezembro de 2025, também até às 15 horas. Fase 2, o prazo, desculpem, aqui há um erro, mas um prazo de envio de propostas completas até o dia 14 de março de 2026, e a entrevista e seleção final que ocorrerá no mês de abril. A data ainda está a confirmar, mas os selecionados, eles serão avisados por e-mail sobre a data ao qual nós informaremos. E, a partir de junho de 2026, o início do apoio dos projetos, sendo então que esses projetos, como bem mencionado, eles devem ter a duração de até 12 meses, durando até junho de 2027. Quero deixar aqui, então, meu agradecimento. Logo em seguida, a apresentação da Ana Guimarães, da Bússola, nós vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Danilo ele vai nos ajudar fazendo as perguntas, e a gente, Edward, Danilo e eu responderemos, é claro, as possíveis dúvidas de vocês. E aqui também fica o nosso contato do Edward, gerente do CEP, e o meu contato, para caso, claro, vocês queiram enviar e-mail, a gente terá o grande prazer de respondê-los também. Obrigado, Ana. Vou passar a palavra para você, fica à vontade, a gente vai ter alguns minutinhos, e logo em seguida a gente abre para a sessão de possíveis dúvidas. Obrigada, Gustavo. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Eu sou a Ana Guimarães, faço parte da Bússola Social, que é parceira do IJC nesse projeto. Tá? Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher indígena, tenho cabelo castanho escuro e estou portando uma camiseta branca hoje.
pedir permissão para vocês para eu compartilhar minha tela, tudo bem? Certo? Então, aqui de maneira prática, confirma se já está aparecendo aqui. Não está aparecendo ainda, Ana. Agora sim? Agora sim. Agora sim. Pronto. Certo. Ao clicar ali no QR Code, né, no endereço onde está o edital do JC, vocês vão ser redirecionados para essa página que aparece aqui, que é a página da plataforma Bússola Social. Nessa página, vocês vão ter todos os detalhes sobre o edital e sobre o Instituto Jô Clemente, tá? Tem novamente aqui os contatos para vocês tirarem dúvidas diretamente com a equipe do Instituto Jô Clemente, detalhes sobre o edital, critérios de participação, também conta aqui com o cronograma todo detalhado para vocês, e o regulamento do edital. Se vocês clicarem, vocês vão ser direcionados para o regulamento, vocês podem baixar, a gente pede sempre que leia totalmente o regulamento antes de começar a sua inscrição, tá? Para sanar ali todas as dúvidas. E tem um botãozinho de inscrever. Clicando em inscrever, caso você já tenha uma conta na Bússola Social, que é gratuita, tá? É só você colocar aqui o seu endereço e entrar. E caso você não possua conta na Bússola Social ainda, você vai clicar no botão de criar conta e vai criar sua conta gratuita, só seguindo ali os passos. É bem simples. No final, você lê os termos de uso e política de privacidade da Bússola Social, clique em concordar e você já cria a sua conta. Como eu tenho uma conta teste aqui, a gente vai entrar na minha conta teste para mostrar para vocês como que seria ver o edital ali por dentro da sua conta da plataforma Bússola, tá? Então, clicando em entrar, você já vai ser direcionado diretamente para o edital, e aí, novamente, você tem as informações que você via ali na página pública do edital do Prêmio Jô Clemente, tá? Tem todas as informações aqui, novamente o cronograma, mas aqui abaixo você tem acesso aos anexos que são necessários para o edital, então a gente tem modelo de currículo, tabela de valores e, novamente, o regulamento, então vocês podem baixar mais uma vez aqui. O edital consta com 2 fases, como explicou o Gustavo, e a primeira fase seria aqui, dentro do Bússola Social, um credenciamento. Vocês podem clicar no botão de credenciar, preencher todos os dados, tá? Preenche todos os dados, leem totalmente o formulário, preenche o formulário completo. Sempre que houver esse pontinho vermelho, seria um asterisco, quer dizer que essa informação é obrigatória do preenchimento de vocês. Ao finalizar todo o preenchimento, anexar os arquivos também que são necessários. Ao finalizar todo o preenchimento, vai estar disponível o botão de enviar para credenciamento. E vocês vão enviar, é só confirmar aqui, enviar para o Bússola Social. Nesse caso aqui, como ainda não preenchi, ele deu esse erro. Mas, enfim, preenchendo totalmente, vocês enviam para o credenciamento. A equipe do IJC vai fazer toda essa avaliação da primeira fase. E, se vocês forem aprovados, vão receber um e-mail, né, com essa informação de que foi aprovada a primeira fase, para que vocês tenham acesso à segunda fase do edital. Também é bom ficarem atentos que pode ser que o JC solicite que vocês façam alguma pequena correção. Acontece um erro de digitação, acontece de ter anexado o documento equivocado, por exemplo, o JC pode solicitar algum ajuste para vocês, então vocês acessando a conta de vocês na Bússola Social, vocês vão ter essa informação ali de que é necessário algum ajuste, realizam esse ajuste e voltam a enviar o credenciamento, tá? Mostrando aqui outra parte para vocês da Bússola, essa aqui seria a página principal, sem estar dentro do edital, e vocês podem localizar o edital do IJC também por aqui, nessa aba Editais, aqui em cima. Notem que aqui tem os editais que estão abertos na Bússola Social, e no cantinho direito superior, vocês vão ver um campo de filtros. A forma mais fácil de localizar é filtrando pelo nome do investidor. Então, a gente só escreve aqui
Eu já coloquei o J, já aparece o Instituto Jô Clemente. Clica no Instituto Jô Clemente, filtrar, e vocês vão localizar mais uma vez o edital. Então, é uma outra maneira. Então, se você já tiver uma conta na Bússola, ou se você entrou, visualizou um pouquinho e não foi o momento ainda de começar a preencher e quiser voltar a localizar, dá para fazer dessa forma, tá? Clicando em Saiba Mais, vai te direcionar novamente para toda essa página do edital, e vocês podem começar a primeira fase do preenchimento, o primeiro formulário do edital, tá? Eu vou entrar em uma outra conta que eu já tenho completo, para mostrar para vocês a segunda etapa do edital. Só um momentinho. Aqui. Confirma, por gentileza, se está aparecendo para vocês. Ana. Pronto. Então, essa outra conta que eu tenho aqui de teste, a gente já realizou a primeira fase, que é o primeiro formulário, foi enviado por IJC, o IJC fez a avaliação e aprovação, apareceu aqui para mim, ó, credenciamento aprovado, tá? E já libera para mim um botão de criar o meu projeto. Então, clicando em criar o meu projeto, eu sou direcionada, então você vai ser direcionado para o segundo formulário, tá? Novamente, tem dados obrigatórios de preenchimento, vão aparecer aqui com o asterisco vermelho, vocês vão fazer esse preenchimento, ao final clicar em salvar da primeira tela, e já vão aparecer aqui as próximas telas que vocês precisam preencher. Eu tenho também um pronto, vou mostrar para vocês, que eu já tinha aqui preenchido. Pronto. Preencheu a primeira tela, que é de dados básicos, o sistema libera as próximas para vocês, então tem todos aqueles campos que o Gustavo havia citado, tá? O resumo, nesse exemplo eu só coloquei tudo como teste, que é rapidinho para vocês verem aqui de forma bem resumida mesmo, mas vocês têm esse tempo de período ali, né, que está no cronograma para fazer esse preenchimento e esse envio, tá? Nunca deixem para a última hora, porque podem surgir ali alguns ajustes que vocês precisam realizar. Mas vocês podem começar preenchendo um dia e salvando essa primeira parte dos dados básicos, vocês podem continuar o preenchimento em um outro momento, sem o menor problema, tá? Então, vocês vão passando cada aba, preenchendo. Importante, aqui na aba de objetivos específicos, para cada objetivo, vocês vão, posteriormente, colocar uma ação. Esse daqui é basicamente o cronograma do projeto de vocês. Podemos colocar, Gustavo e Edward, também na página do edital, um vídeo explicativo, tá? Com esse preenchimento mais detalhado para eles, porque nesse momento a gente está fazendo um overview, ok? Então, a gente pode disponibilizar ali para vocês um link para vocês entrarem e assistirem esse vídeo completo. Preenchendo todas essas abas, até aqui os riscos, como explicou o Gustavo, vai aparecer disponível para vocês o botão de enviar para avaliação. Caso ele não esteja disponível, quer dizer que algum pontinho que era obrigatório vocês deixaram sem preencher. Então, vocês voltam nas abas e dão uma verificada se está tudo completo, ok? Estando tudo completo, é só enviar para avaliação. Clicar aqui em sim, enviar, e pronto. A proposta de vocês foi enviada, então, a segunda fase para avaliação do Instituto Jô Clemente, e aí vocês aguardam essa comunicação deles, através aqui da Bússola Social. Vocês podem estar sempre acessando o sistema, a conta de vocês, para ver se tem alguma atualização, e também no e-mail de vocês, vocês vão sempre receber ali a atualização, né, de aprovação, solicitação de algum ajuste, alguma dúvida. E outro detalhe aqui da Bússola, que é também importante para vocês, se vocês tiverem dúvidas sobre a plataforma, sobre o preenchimento do projeto, né, da proposta, em qualquer uma das duas fases, na tela de vocês sempre vai aparecer esse loginho verde e branco aqui embaixo, na tela, no canto inferior esquerdo, e clicando aqui, vocês têm acesso a um suporte da Bússola Social. Então, a gente tem disponível a Yasmin e o Weasley, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e vocês podem enviar uma mensagem para eles
e em tempo real ali, eles vão estar respondendo para vocês. Caso vocês enviem alguma pergunta fora do horário comercial, essa pergunta vira um e-mail, e a equipe volta a responder vocês no seguinte dia útil, tá? A gente também tem aqui um campinho de ajuda que vocês podem acessar também sobre a plataforma Bússola, e a gente vai estar disponível para dar todo esse suporte para vocês, para que vocês consigam fazer esse envio a tempo, tá bom? Para o edital, para esse prêmio tão importante. E verifiquem também sempre que o status da proposta de vocês, tá? Nesse momento, essa daqui que a gente enviou de teste está em avaliação. Quando for aprovada, aparecerá aqui como aprovado, tá? E que vocês podem entrar, e vai entrar em execução no período que o Gustavo informou para vocês, que é em junho de 2026. Bom, é isso aqui da parte da bússola social. Tá? Vou compartilhar e passo a palavra para vocês novamente. Obrigada. Muito obrigado, Ana, pela ótima explicação. Como a Ana mencionou, nós reforçaremos com um vídeo explicativo no site sobre o preenchimento de cada passo. Lembrando que esse preenchimento ele é importante e todos os itens eles devem ser preenchidos obrigatoriamente para que a gente possa fazer uma avaliação completa dos projetos. Reforçando alguns pontos, no momento da minha apresentação, eu informei sobre os prazos da fase 1 e da fase 2, eles estão corretos, tá? Sendo que a fase 1, início da divulgação da chamada é dia 15 de dezembro de 2025, e o prazo final das propostas completas da fase 2 é no dia 3 de fevereiro. Quero também trazer algumas informações que são imprescindíveis para o edital. Sobre a questão do idioma, tá? Como a seleção das propostas ela será conduzida por especialistas nacionais, todos os documentos e formulários de inscrição deverão ser obrigatoriamente redigidos em português, tá bom? Sobre a questão das pré-propostas e na fase 1 e da fase 2 também da proposta completa, tá? Essas pré-propostas, elas serão qualificadas e agrupadas em blocos temáticos por nós, de acordo com a natureza das soluções propostas, dos projetos de pesquisa por vocês enviados, né? Cada pré-proposta, ela vai ser avaliada de forma independente por pelo menos 2 especialistas, familiarizados e com expertise no tema correspondente, e com base nos critérios aqui estabelecidos pelo edital de capacidade científica, experiência na área, originalidade, clareza da proposta, viabilidade e avaliação de riscos, serão analisados, então, a trajetória profissional do proponente, né, pelas informações compartilhadas por vocês por meio do currículo Vitae, cujo modelo também está disponível na plataforma da Bússola, e também a produção científica destacada pelo candidato, certo? As publicações e os demais resultados apresentados. A resposta às 6 perguntas listadas no formulário 1, né, da fase 1, listadas no formulário da fase 1, que sintetizam os elementos chaves da proposta, e cada avaliador ele vai elaborar e encaminhar à equipe executiva do IJC um parecer e uma lista classificatória dos candidatos analisados em sua área. Essa equipe também ela vai consolidar as avaliações recebidas, né? E em casos de discrepâncias significativas entre os pareceres, a gente vai promover discussões adicionais com os avaliadores envolvidos, e se é necessário, nós teremos novos avaliadores ad hoc, a fim de determinar quais são os candidatos que vão ser convidados a submeter as propostas completas para a fase 2. Lembrando que o IJC ele não emitirá parecer individual aos proponentes não selecionados para a fase 2. E os candidatos aprovados na fase 1, eles serão comunicados e convidados a submeterem as suas propostas completas para a fase 2. Esse comunicado, junto com o cronograma e as orientações de submissão, serão enviadas num formato de e-mail direcionada também aos pesquisadores, e o próprio sistema da Bússola vai avisá-los também pelo e-mail, tá bom? Deixo aqui, então, aberto as perguntas.
caso alguma de vocês tenha alguma pergunta, ou se houver perguntas no chat, por favor, Danilo. E se caso você que está assistindo essa gravação tiver alguma dúvida também sobre o processo de submissão, meu e-mail e o e-mail do Edward está disponível no edital para possíveis contatos. Olá, bom dia, eu sou Danilo, eu vou fazer minha autodescrição, eu sou um homem de 39 anos, com barba, cabelos castanhos escuros, um pouco grisalho, estou utilizando um fone de ouvido, um crachá e vestindo uma blusa preta listrada. Só complementando uma fala do Gustavo, é importante ressaltar que a fase 1 ela é eliminatória e não classificatória. Então, a gente vai ver se as propostas, as pré-propostas, elas se enquadram com o escopo do edital, e aí todas que tiverem esse enquadramento, elas passam para a fase 2, que aí sim é uma fase classificatória, que a gente vai fazer um ranqueamento de acordo com os critérios descritos no edital. A gente tem uma pergunta aqui no chat, que na verdade ela foi enviada por e-mail para a gente. Então, eu vou ler aqui a pergunta da senhora Solino Pereira. Ela diz: eu sou mãe atípica, sou estudante de psicopedagogia e recentemente fiz um livro infanto-juvenil falando sobre criança autista. Sou também cigana e gostaria de saber se meu trabalho se enquadra no prêmio Dona Jo Clemente. Ela diz que o livro não foi publicado, mas que ela também tem materiais audiovisual, como um curta-metragem e um documentário que fala sobre povos nômades. E gostaria de saber como se inscrever e onde se inscrever. Bom, perfeito. Provavelmente nós responderemos, então, a senhora Solino, correto? Pereira, obrigado pela mensagem, parabéns pela iniciativa, né, do livro Infanto Juvenil sobre uma criança autista. Bom, nesse caso especificamente, se a gente se tratar sobre a questão do livro, isoladamente, ela não se enquadra como um produto tecnológico no escopo do edital, né, e sim como uma produção técnico-científica. Mas sobre a questão dos produtos de audiovisual, a gente pode sim avaliar desde que haja a elaboração de um projeto, certo? E ele se enquadre também dentro da questão do TRL 7 a 9, né, que são produtos de fase de desenvolvimento, pronto para o lançamento. O local de inscrição, como nós bem mencionamos, é no sistema da bússola, que foi compartilhado aqui, e também cujo link está disposto no edital completo. Nós aceitaremos chamadas apenas inscritas no próprio sistema da bússola, né, para que seja de forma transparente e, de forma normalizada, para que a gente tenha todos os projetos em um único sistema. Nós não aceitaremos inscrições por e-mail. E em relação à elegibilidade da proponente, o edital ele exige que o responsável ele seja ou doutor, né, com vínculo permanente em uma instituição de pesquisa no Brasil, ou também a alternativa de equivalência de trajetória do proponente, né, por meio da atuação em empresas, startups, e a comprovação ela deve ser apresentada no currículo vitae da proponente, tá bom? Então, é isso. Bom, pelo chat a gente não tem mais nenhuma pergunta. Aqui Perfeito. Perfeito. Então, caso não tenhamos mais perguntas, a gente dá por encerrada essa sessão, lembrando que ela vai ficar gravada, e mais uma vez, nossos e-mails do Edward e meu, eles estão disponíveis no edital para possíveis necessidades e eventuais dúvidas a serem enviadas diretamente a nós. Certo? Edward, Danilo, Ana, agradeço muito a participação de todos. Gostaria de agradecer a participação de todas as pesquisadoras que entraram e todos que vão assistir também o nosso vídeo gravado, e desejo a todos um sucesso na submissão das suas propostas. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada, Obrigado. bom dia. Bom dia. Bom dia.